Som, 1, 2, testando o som. Olá, sejam todos muito bem-vindos nessa noite especial, uma noite que juntos adoramos ao nosso Deus. Se você é primeira vez aqui, saiba que falhas técnicas acontecem. Você é muito bem-vindo nesse lugar, e não importa de onde você veio, não importa se você veio da Assembleia de Deus, da Quadrangular, da Igreja Católica, da Umbanda, do Espiritismo, não importa. O que importa é que você é bem-vindo nesse lugar. Nós adoramos, amamos receber visitantes, e se Deus falar ao seu coração que essa pode ser a igreja onde você vai frequentar, você saiba que está optando por uma igreja bíblica, focada em Jesus e que ama receber novas pessoas. Está na tela? Opa. Não está gravando ainda, né? Você sabe, você que frequenta essa igreja, sabe que estamos caminhando numa série intitulada Um Caminho a Seguir. Essa é a penúltima ministração dessa série. A última é domingo que vem, quando então na seguinte faremos uma nova série e vamos falar, deixa para lá. E você já percebeu, você é membro dessa igreja, percebeu que hoje foram só 4 músicas, e a ideia é ser estratégico para que você chegue mais cedo, porque o culto não começa às 7h10, nem 7h15, ele começa às 7h, então com 4 músicas a gente espera que você chegue um pouco antes, que chegue às 7h, se possível antes das 7h, para conversar, para ter um momento de comunhão, descontração, junto com os irmãos. Mas vamos ao que interessa, ao texto de hoje intitulado Um Caminho de Amadurecimento, e nós vamos ler ao longo dessa ministração a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 9 em diante. Mas eu quero fazer algumas perguntas antes para você. Você tem amadurecido ao longo dos últimos anos? Como tem sido a sua caminhada? Quando você olha para si mesmo, nos últimos 5, 10 anos, você vê uma crescente, você vê um caminho de amadurecimento? Você consegue perceber você mais maduro ao longo desses últimos anos? Ou talvez você esteja estagnado? Ou talvez você tenha parado no tempo e por mais que o tempo passe, você não tenha amadurecido? Eu quero te convidar a uma análise pessoal, olhando para algumas perguntas, para que obviamente cada um responda sobre si mesmo, mas seja sincero. Como você lida com as dificuldades da vida? Por exemplo, quando a dificuldade vem, pessoas maduras tendem a compreender que fazem parte da vida, encaram elas de frente e buscam, claro, resolver. Pessoas imaturas tendem a se desesperar diante das adversidades e dificuldades da vida. Como você lida com as finanças? Pessoas maduras são equilibradas, não são nem gastadoras excessivas, mas também não são amantes do dinheiro a ponto de não gastar. Pessoas equilibradas, então, são organizadas, sabem o que podem gastar, mas não extrapolam, mas também tampouco amam excessivamente o dinheiro. Como você lida com os relacionamentos interpessoais? Você busca ser o centro das atenções? Você busca ser sempre o centro, fazendo com que pessoas estejam focadas em você? Ou o contrário, como pessoas maduras entendem que é melhor dar do que receber, é melhor amar? Como você lida com os seus sentimentos e carências? Pessoas imaturas buscam a atenção dos demais, buscam ser aceitas, buscam o amor daqueles que estão ao redor. Pessoas maduras sabem que são amadas por Deus e não sofrem de carências emocionais. Como você lida quando alguém lhe faz mal? Pessoas maduras perdoam. Pessoas maduras se colocam no lugar daquele que lhe ofendeu e tentam entender, compreender por que ele agiu daquela forma. Pessoas imaturas, naturalmente, param de seguir no Instagram ou coisas do gênero. Como você lida com seus desejos de prazeres? Pessoas maduras entendem que o maior desejo, o maior prazer é viver para Deus. Pessoas imaturas vivem uma vida para buscar os seus prazeres pessoais. O quanto você é uma pessoa que tem fé e confia em Deus? Pessoas maduras têm uma fé firme, uma fé forte, uma fé estabelecida em Deus de verdade e descansam. Pessoas imaturas se desesperam, porque no fundo não confiam em Deus. E o quanto você, ao longo dessas perguntas, está realmente se autoavaliando?
Pessoas imaturas, nesse momento, estão pensando: fulano devia estar aqui. Pessoas maduras olham para si com sinceridade. Entenda, irmãos, que tempo de igreja não é significado de maturidade, nem idade. Pessoas, às vezes, com mais idade e com bastante tempo de igreja, muitas vezes são imaturas. E a imaturidade vai gerar escolhas e comportamentos equivocados, e todos ao redor sofrem, sobretudo aquele que tomou as decisões, aquele que é imaturo. Muitas vezes mascaramos a nossa imaturidade. Pessoas inteligentes conseguem, pelo seu bom proceder, por ações em ambientes controlados, mascarar a sua imaturidade. O problema é quando elas precisam reagir. E se as nossas ações falam alto, as nossas reações falam ainda muito mais alto. Se as nossas ações falam mais alto que as nossas palavras, as nossas reações gritam mais alto que as nossas ações, porque não estamos preparados para agir. E aí muitas vezes somos pegos de surpresa, e ali nós mostramos o nosso nível de maturidade ou imaturidade. O fato é que todos desejam amadurecer. Você deseja amadurecer, é óbvio, é evidente. Só boca mole não gostaria de amadurecer. Você quer crescer. Agora entenda que esse amadurecimento que estamos falando diz respeito ao amadurecimento espiritual, diz respeito mais especificamente ao processo de santificação, um processo de um crescimento gradual e gradativo, em que nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Esse é o processo de santificação. Para isso, vamos ler um trecho da carta de Paulo aos Colossenses, e é uma carta que tem como objetivo alertar falsos ensinamentos naquela região de Colossos. Porque havia pessoas que estavam incluindo outros elementos além do cristianismo. Então Paulo vem com uma carta pedagógica para ensiná-los que eles estavam fazendo coisas equivocadas, e ele fala então da superioridade e da suficiência de Jesus. Primeiro ponto então que vamos analisar nessa noite é quais são as características de um discípulo maduro. Colossenses capítulo 1, verso 10 a 12, você pode acompanhar na tela. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Essa é a oração de Paulo. Esse trecho, Paulo está orando por aqueles irmãos, os colossenses, e ele diz bem especificamente, ele orava para que dessa maneira então vocês poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. E aqui nós temos a primeira característica de um cristão maduro: ele vive para agradar o seu Senhor, ele vive para agradar a Deus. Um cristão imaturo, ele é certamente como uma criança que vive para si, mas um cristão maduro vive para agradar o seu Senhor. A sua vida inteira gira em torno de agradar a Deus. Afinal de contas, como não viver uma vida para agradar aquele que nos amou primeiro? Como não viver uma vida que busca agradar o nosso Deus, que é tão maravilhoso e que nos amou tanto? Somente crianças imaturas realmente, ou cristãos imaturos, como crianças mimadas, vivem uma vida egoísta que não está preocupada com o Pai, com o nosso Pai. Irmãos, e quando observamos o Evangelho, não tem como não amarmos o nosso Deus. Quando observamos o que Deus Pai fez, enviando o próprio Jesus para morrer em favor de nós pecadores, nós nos constrangemos de tal forma que somos impelidos a retribuir, a amar o nosso Deus. Não tem como olharmos para a cruz e não nos lembrarmos de que o Deus Pai enviou o Deus Filho, Jesus Cristo, para ser crucificado, morto. Isso para que nós fôssemos beneficiados, e nós não merecíamos. Isso foi pela graça. Ele decidiu nos amar, Ele decidiu fazer dessa forma, para que nós então fôssemos restaurados com o Pai, fôssemos então reconciliados com Ele, e agora vivemos essa vida para agradá-lo. Como não retribuir em amor aquele que nos amou primeiro? Se em alguma ocasião, por exemplo, eu vejo Greicon, eu tenho um presente para te dar.
aqui uma maleta, $1 milhão, curta a vida. O Graycon vai ser extremamente grato pelo aquilo que eu estou fazendo, e naturalmente ele vai querer retribuir, ele vai querer me agradar. Uma vida realmente grata, ela vive uma vida prática de gratidão. A gratidão de verdade não é da boca para fora, a gratidão de verdade, ela realmente retribui por meio de ação prática. E um cristão verdadeiro, maduro, como o texto nos diz, vive de um modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Agora, mais especificamente, em termos mais práticos, o que é maturidade? Logo na sequência, frutificando em toda boa obra. Um discípulo maduro, ele frutifica em boas obras. Ele sabe que ele, como Paulo disse aos Efésios, nós fomos salvos pela graça, e isso não vem de nós, foi Deus quem deu, mas fomos salvos para as boas obras. Portanto, um discípulo maduro, ele vive nessas boas obras. E por quê? Porque ele é movido pela gratidão, e não porque ele quer alcançar algo. Ele vive em obediência, ele vive em boas obras, porque ele é amado, e ele quer agradar ao Deus, aquele que amou. E o que é mais especificamente frutificar? Podemos tanto dizer que frutificar é fugir do pecado, quanto podemos dizer que é fazer boas obras em prol daqueles que estão ao nosso redor. Isso é frutificar. Frutificar é entender que o pecado me faz mal, traz consequências e desonra ao nosso Deus. Por isso eu vivo em obediência. Mas as boas obras também é uma outra forma de frutificar, na qual, ou por meio da qual, eu vivo para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. É amar ao próximo. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. Jesus diz, melhor dizendo, o que as pessoas dizem sobre você? Jesus disse: pelos frutos vocês serão conhecidos, pelos frutos os conhecereis. Como as pessoas te conhecem? Por uma vida de estrita obediência a Deus, por uma vida de amor àqueles que estão ao nosso redor, ou uma vida de desobediência, uma vida de falcatrua, uma vida que não está preocupado com o próximo. Enfim, um discípulo maduro, ele frutifica em boas obras. Um discípulo maduro, ele também cresce no conhecimento de Deus. Discípulos maduros amam tanto o nosso Deus, que querem conhecê-lo mais e mais. Como eu não vou querer conhecer aquele que me amou tanto? É incoerente, não faz sentido alguém que me ama e eu não estar nem aí para esse alguém que me ama. Provavelmente eu não entendi ainda esse amor. Mas esse amor que me preenche, que me constrange, apesar de eu ser pecador, porque saiba que o amor que Deus tem por mim é incondicional, ou seja, Ele não diz respeito às circunstâncias. Deus não me ama mais ou menos conforme a minha caminhada, Ele simplesmente me ama. Ele decidiu me amar por um amor incondicional. Então, como eu não vou querer retribuir esse amor, querendo conhecê-lo mais e mais, esse Deus que me ama tanto? Agora, como conhecer Deus? Como você conhece mais este Deus que nos amou tanto? Como? Bíblia? As Escrituras Sagradas são o texto que Deus nos deu, um texto que nos fala sobre Ele próprio. E diferente de outros tempos, diferente de outros países, nós temos um acesso muito fácil às Escrituras. Você pode, depois do culto, baixar algum aplicativo no seu celular, gratuito, e você vai ter Bíblia de todo tipo. Baixe e tenha a Bíblia no seu celular. Agora, a igreja proporciona ambientes para você conhecer a Deus, e o culto é um ambiente para você conhecer a Deus. Estamos aqui pregando Deus, falando sobre Deus. Minutos atrás estávamos cantando sobre Deus. Nós temos outros ambientes, temos um pequeno grupo, os pequenos grupos, que são ambientes caseiros, em que você ouve falar de Deus. Mas isso não é suficiente. Vir na igreja nos domingos, vir nos pequenos grupos semanais ou quinzenais, isso não é suficiente. Você precisa ter contato diário com Deus, em oração e leitura bíblica. E para isso, irmãos, primeiro, é necessário disciplina, é necessário consistência. Não adianta você mergulhar uma semana inteira na Bíblia e depois parar. Você que faz exercício físico sabe que os resultados vêm
com o passar do tempo. Você precisa de disciplina e consistência. Você vai aprender uma língua que você não domina, você precisa de disciplina e consistência. Você quer se desenvolver em uma determinada área, precisa de disciplina e consistência. Agora, como que eu não vou ter disciplina e consistência no meu relacionamento com Deus? Orando e lendo as Escrituras. Só uma criança mimada não tem disciplina e consistência. É a geração do micro-ondas, do miojo que em 3 minutos está pronto. Como vamos amadurecer ouvindo as Escrituras ao longo de 45 minutos na pregação de domingo? Definitivamente não vamos. Precisamos mergulhar nas Escrituras e saiba que é o maior prazer que podemos ter, relacionarmos com Jesus. Ah, pastor, eu não tenho tempo, eu trabalho tanto, mas tanto. Posso ver o seu celular? Aquela funcionalidade que mostra quanto tempo você gasta em cada aplicativo? Acho que não precisamos falar mais nada. Ninguém, definitivamente ninguém pode dizer que não tem ao menos 10 minutos para se dedicar com Deus. Agora perceba que eu estou falando algo que não vai trazer benefício para mim, eu estou falando algo que vai trazer benefício para você. É a melhor coisa que tem, nos alimentarmos da palavra de Deus, porque ela nos molda, ela nos amadurece. Sabe um escultor que pega uma pedra bruta e com um martelinho e com um formão ele faz uma escultura? Mais ou menos assim as Escrituras trabalham em mim, à medida em que eu leio diariamente. Ela vai como que um martelinho me moldando e me transformando, e cada vez eu ficando mais parecido com Jesus. Agora, se você usar um método muito complexo, saiba que você vai parar de ler as Escrituras. Não, eu decidi ler 5 capítulos das Escrituras por dia, orar 1 hora. Não, isso não vai durar uma semana, não vai durar. Seja simples, seja prático, porque aquilo que é simples e prático, você vai ter disciplina e consistência. E nós temos uma ferramenta que utilizamos chamada sopa. É uma ferramenta muito simples que produz efeitos poderosos no nosso coração. Há dezenas de pessoas da igreja que têm feito sopa ao longo desses últimos 2 ou 3 anos e têm sido beneficiado poderosamente. Semana que vem vamos ter as nossas agendas, as novas agendas. Então prepare-se para comprar uma próxima agenda para o seu devocional. E na agenda que estará pronta semana que vem, tem um QR Code, você aponta a tela do seu celular para aquele QR Code, vai ter um vídeo explicando como você faz um sopa. Mas é necessário disciplina e consistência. Enfim, e você? Busca conhecer a Deus? Você é um discípulo maduro que se interessa por saber a respeito daquele que criou céus e terra e me ama tanto? Discípulos maduros, eles são perseverantes, pacientes e alegres. Somos então fortalecidos com todo o poder, segundo a sua força da sua glória, em toda a perseverança, paciência e alegria. Cristãos maduros são perseverantes, pacientes e alegres. Perseverante. A perseverança é suportar as dificuldades do dia a dia, sem desistir delas, sem sair correndo, mas enfrentá-las com perseverança, enfrentá-las de cara a cara, ainda que seja difícil, mas precisamos ser perseverantes, e um discípulo maduro persevera em meio às dificuldades. Paciência, aqui o termo se refere a relacionamento interpessoal, a ter paciência com aquele que lhe faz mal, a ter paciência com aquele que falou mal de você, com aquele que lhe fez algo errado. Paciência é suportar os fracos, paciência é se colocar no lugar do outro e perdoá-lo, dar outra face. Quantas vezes perdoá-lo, Bruno? 70 vezes 7, ou seja, infinitas vezes, é o que Jesus nos ensina. E são pacientes também, os cristãos maduros são pacientes porque entendem que existem demônios, espíritos malignos ao nosso redor que usam uns aos outros para afetar-nos. Paulo disse, a nossa guerra não é contra principados, não é contra carne nem sangue, a nossa guerra não é contra o irmão, a nossa guerra é contra principados e potestades. Saiba que quando um irmão lhe faz mal, ou não fez aquilo que você esperou, saiba que provavelmente ele está sendo usado por demônios para causar desestabilidade entre nós. Não dê ouvidos a isso. Ore, perdoe, ame e sirva. E por fim, o discípulo maduro, ele é alegre.
A alegria aqui não fala sobre uma alegria momentânea, aqui fala sobre alegria em meio às dificuldades, fala sobre um senso de satisfação, ainda que passemos pelas adversidades. Enfim, e você? É perseverante em meio às dificuldades? É paciente com o irmão ao seu lado? E você é alegre em meio às dificuldades? O cristão maduro, ele dá graças ao Pai. Como eu disse já anteriormente, um cristão maduro, ele é muito grato por aquilo que tem, por aquilo que é e por aquilo que passa. Uma pessoa madura sabe que todas as coisas colaboram para o bem dele, é o que Paulo disse. Nós então somos tão gratos por aquilo que Deus fez em nosso favor e ainda faz, que, como eu disse anteriormente, essa gratidão se expressa em ações práticas. Porque nenhuma gratidão verdadeira é uma gratidão da boca para fora. A verdadeira gratidão vai ser expressa por meio de ação. E você? Tem um coração grato? E aí então, você deve se perguntar: bom, caí nessa média 7 na tampa, essa ok, passei 8, bem, mas nessa aqui 2, 3, 5, enfim. Como você se avalia? Lembre-se, é uma avaliação pessoal, e você talvez esteja se perguntando: ixi, como eu amadureço então? Já que eu percebi que tenho pontos específicos que ainda não amadureci, vamos olhar qual é a base do amadurecimento. E prontamente, no verso 10, que foi o que nós começamos a ler, observamos essas duas palavras: dessa maneira. Isso significa que antes desse verso tem algo muito importante. Tem algo que fala muito especificamente sobre amadurecimento, tem uma causa do amadurecimento, tem algo que vem antes, tem uma origem. Pois bem, como vamos amadurecer? E a resposta é: o conhecimento sobre Deus é a base do amadurecimento. O verso 9 então diz assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Aí ele continua: dessa maneira, vocês vão ser cristãos maduros. Resumidamente é isso. Então o que Paulo está dizendo é que, quando nos identificamos em nós mesmos características de imaturidade, e percebemos que precisamos amadurecer, nós recorremos ao conhecimento sobre Deus. Mas perceba que o conhecimento da vontade de Deus tanto é uma característica de alguém que já é maduro, como é a causa daquele que amadurece. Conhecer a Deus então é o que tanto me enche o coração, porque busco ser maduro, mas ao mesmo tempo é uma resposta da minha maturidade, querer conhecer mais e mais de Deus. Então aqui Paulo está orando, ele está dizendo: olha, eu oro para que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Lembra que eu falei no começo? Falsos ensinamentos estavam entrando nesse povo, eles estavam acrescentando outros elementos além do cristianismo. Agora aqui eu preciso abrir um parênteses. Vivemos uma época não muito diferente de Paulo, em que há uma mistura de elementos, há o que a gente chama de sincretismo. O cristão pega as escrituras, mas ele inclui outras tradições, e essas outras tradições são elementos exteriores ao cristianismo, e ela simplesmente faz porque ela ouviu falar que deveria ser feito, o pastor dela falou, então ela vai fazer. E eu quero citar só um exemplo muito difundido em nosso meio brasileiro, em nosso meio evangélico brasileiro, e é só um das dezenas de exemplos, e é sobre a ideia da maldição hereditária. Talvez você tenha aprendido em outra igreja, ou na internet, ou num livro, que existe essa tal de maldição hereditária. É um equívoco acreditar nisso. A Bíblia não nos dá base para isso. O que é maldição hereditária? Você talvez que nos visita deve estar perguntando. É a ideia de que existem espíritos que passam de geração a geração. Por exemplo, o vô era alcoólatra. Então era uma influência demoníaca
que influenciou o pai, então o pai é alcoólatra. E o neto, o filho, também é alcoólatra. Não, é o espírito do alcoolismo. E essa é a fala que se usa. É o espírito da pornografia, é o espírito da traição, é o espírito sei lá o quê. Não, irmãos, não caia nessa. Por que o filho é alcoólatra e o neto é alcoólatra? Simples, comportamento. Ele aprendeu do vô, que aprendeu do pai, e ele vai reproduzir. Simples. Não há base bíblica para acreditarmos nesse que é um erro teológico. Então, mas eu entendo você que acredita nisso. Talvez agora não acredite mais, e assim eu espero, porque sempre aprendeu sobre isso, mas é um equívoco, como diz o menino do vídeo do áudio lá. Tanto é que o texto de Ezequiel nos diz assim: a pessoa que pecar, essa morrerá. O filho não pagará pela iniquidade ou o pecado do pai, nem o pai pagará pelo pecado do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a maldade do ímpio caberá sobre esse. Ou seja, não há a ideia de que o pecado do pai vai cair no filho, como se houvesse consequências demoníacas para aquele. Não. E qual é o grande problema desse erro? É dizer que não, a pessoa precisa de uma oração especial. Um óleo, talvez enterrado no monte, podre, fedendo, você joga na cabeça da pessoa, achando porque Deus revelou para você que ela precisa ser liberta. Não, irmãos, isso não tem base bíblica. Isso foi um elemento exterior à Bíblia, acrescentado em nossos dias. Compreendo se você aprendeu desse jeito e reproduziu isso. Eu também acreditei no passado, mas eu não me contive em simplesmente reproduzir aquilo que aprendi. Fui em busca de conhecer mais e percebi: opa, isso não é bíblico, a Bíblia não fala sobre isso, então abandonei esse ensino equivocado. Tá? Então, se você quer mais informações sobre isso, pode nos procurar, a gente pode falar mais sobre isso. Mas, fecha parênteses, desculpa, não fecha ainda. Qual é o grande problema disso? Acrescentar algo a Cristo. Porque as pessoas que acreditam na maldição hereditária acham que a pessoa precisa de uma oração forte, de algo especial, de uma ação, vai subir no monte, vai derramar óleo, ou seja, no fim das contas, Jesus não é suficiente, precisa de algo mais, e foi o que os colossenses acreditaram. Fecha parênteses. Mas a Bíblia então nos disse que a base para o amadurecimento e era o pedido de Paulo, que vocês transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Transbordar do pleno conhecimento é estar cheio a tal ponto de ser controlado por esse conhecimento. Diz, não pelo que eu acho, não pelo que eu penso, não pelo que a escola, a universidade ou o jornal fala, mas pelo que a Bíblia diz. A universidade me ensina a minha profissão, mas ela não fala sobre Deus, tampouco, ou melhor, pouco a escola, enfim, e não interessa. Vamos nos inundar do conhecimento de Deus e esse conhecimento de Deus moldar a nossa vida. Por isso eu vou agir na minha vida pautado na palavra, por isso que a palavra amadurece. Eu sei que a separação é um pecado, a Bíblia diz, então eu não vou separar. Eu sei que a Bíblia diz que eu devo amar minha esposa tanto quanto Jesus ama a sua igreja, eu sei disso, então eu vou reproduzir. Eu sei que eu devo amar o próximo como amo a mim mesmo, porque a Bíblia me diz, então eu vou fazer. Percebe que isso não é mágico? É aprender, ter o coração transformado pelo poder do Espírito Santo e agir. Então as minhas ações são pautadas na palavra de Deus. E ele diz então no texto ali, que então transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Sabedoria, a palavra espiritual, ela está falando tanto de sabedoria quanto de entendimento. E não é algo místico. Agora, peraí, deixa eu ver qual é a vontade de Deus, deixa eu consultar os astros, quer dizer, consultar Deus, é quase o que fazem. Não é algo místico. Conhecer a vontade, ou melhor, o conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual, é o quê? As coisas de Deus espirituais que se traduzem em vida prática. Entendimento é um punhado, é uma quantidade de conhecimento, mas sabedoria é colocar aquele conhecimento em prática. É simples. Não espere algo místico.
Sabedoria é a habilidade para entender qual é a vontade de Deus para cada situação e agir conforme essa verdade. A Bíblia diz, ponto final, está dito, eu vou lá e faço. Isso é maturidade, isso é um cristão maduro. E esse amadurecimento, como disse, começa pelo conhecimento de Deus, sobre conhecer aquele que me amou, o Deus Pai, que enviou o próprio Filho para morrer em meu favor, mas Ele não só morreu, quanto ressuscitou aos céus, sentado à direita de Deus Pai, enviou Deus Espírito, que habita em nossos corações, habita na coletividade, e nós vivemos essa vida inundados desse conhecimento e desse amor. Isso gera amadurecimento, e cristãos maduros, como eu disse, vivem uma vida para agradar a Deus. Como vivemos uma vida para agradar a Deus? Uma vida de ação prática, de obediência. Se as nossas ações, elas dizem muito sobre nós, e nós vivemos ações pautadas na palavra, mais ainda as nossas reações. Quando você recebe uma fechada, ou melhor, quando nós recebemos uma fechada, quando nós recebemos uma afronta de alguém, e assim por diante, como temos reagido? Como você então reage diante das reações? A resposta é, a resposta para esse problema é, vamos buscar conhecer a Deus. Vamos buscar nas Escrituras, vamos buscar vindo num culto, vamos buscar lendo livros, assistindo vídeos pela internet, ainda que tem que tomar bastante cuidado, porque tem bastante coisa ruim. Você vive num pequeno grupo, você vive junto com os irmãos, enfim, e aí você vai gradativamente amadurecendo. Pois bem, vimos as características de um cristão maduro, vimos que o amadurecimento começa pelo conhecimento. Agora, o que nos motiva a querer conhecer a Deus e amadurecer? Qual é a razão que nos motiva? Verso 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Estávamos dominados pelas trevas, éramos escravos dos nossos desejos e dos nossos pecados, mas Ele enviou o próprio Filho para morrer em nosso favor. Nós nos entregamos a esse senhorio maravilhoso, nós entregamos a nossa vida a Ele, então nós somos libertos dos nossos pecados, nós somos libertos dessa escravidão das nossas vontades. Agora nós iniciamos um caminho do amadurecimento, agora nós iniciamos um caminho que busca agradar a Deus. E como então não querer percorrer esse caminho, que é um caminho de amor, que é um caminho de resposta, de gratidão? Como não caminhar nisso? Só não desejam caminhar nesse caminho do amadurecimento aqueles que não compreendem esse amor. Por isso que domingo após domingo nós estamos falando sobre o amor de Deus, sobre o quanto Jesus Cristo sofreu em favor de nós pecadores, sem mesmo merecermos. Fomos redimidos, ou seja, um preço foi pago pela nossa libertação, e esse preço pago não foi monetário, esse preço pago foi a morte do Filho de Deus. Alguém precisou morrer para que nós fôssemos libertos, alguém precisou matar o próprio Filho para que nós fôssemos redimidos, restaurados com o Pai. Que amor é esse? Que alguém envia o próprio Filho para morrer em favor de alguém que não merece. Talvez você já deva ter visto um videozinho que rola na internet de um trem em que o maquinista carrega obviamente várias pessoas no trem, e aí começa a contar, o vídeo passa pequenas histórias de pessoas que estão no trem, e aí de repente tem alguém mexendo acho que é provavelmente cocaína, misturando na água para poder injetar. E eu não lembro muito bem, faz tempo que eu vi esse vídeo, mas fala sobre diversas histórias de pessoas pecadoras, e o trem segue. E aí à frente tem aquelas pontes que se levantam, e o maquinista vê que o próprio filho dele caiu num buraco em que, se ele fechasse a ponte para o trem passar, o filho morreria. Se ele mantivesse a ponte aberta e o trem naturalmente não passaria, todos morreriam, mas o seu filho sobreviveria. E a decisão dele foi baixar a ponte, matar o próprio filho. Mas espera, tinha um monte de pecador no trem, tinha drogado, certamente tinha prostituta, tinha homossexual, tinha pecador de todo tipo, igual a gente assim. E ele decide baixar a ponte, e o filho obviamente acaba morrendo.
uma pequena ilustração de um pouco do que significa a morte de Cristo. Mas essa pequena ilustração nos faz entender um pouco mais do tamanho do amor de Deus por nós. Como não vivermos uma vida de retribuição? Como não vivermos uma vida de resposta de gratidão? Concluo perguntando: você realmente é alguém maduro? Você se enxerga alguém que tem crescido em maturidade? Você busca agradar a Deus? Relembrando, discípulos maduros vivem longe do pecado, vivem para amar e servir o próximo, busca conhecer Deus mais e mais, perseverem em meio às dificuldades, tem paciência com aqueles que causam mal, tem alegria como a sua marca, tem um coração cheio de gratidão a Deus. Você se encaixa nessas características? Como então amadurecer? Como vimos, Bíblia. Vá para as Escrituras, leia sobre Deus, ouça sobre Deus, a Bíblia quando cantamos e pregamos, ouça a Bíblia nos pequenos grupos, mas leia a Bíblia diariamente, de forma simples, irmãos. Leia um capítulo por dia. A minha sugestão: anote um versículo que chamou a sua atenção, e anote uma oração, pega um caderninho de oração e anote. É um exercício muito simples, mas poderoso. Faça isso. Um capítulo por dia, de forma sequencial. Sugestão é que inicie pelo Novo Testamento, o livro de Mateus, e vá sequencialmente, um capítulo por dia. Às vezes vai falhar e está tudo certo, você não vai se punir por causa disso. Leia um capítulo, selecione um versículo, anote uma oração sobre aquele versículo, e por fim você vai dizer: aprendi isso, então a partir de hoje eu vou fazer aquilo. Coloque ali o que você se compromete a fazer com aquilo que você aprendeu. Você aprende, é transformado e age. Mente, coração e mãos. Uma forma muito simples de você amadurecer. Mas por quê? Porque Deus nos amou tanto a ponto de entregar o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Por causa disso, fomos libertos da escravidão dos nossos pecados. Agora, estamos livres para agradar ao nosso Deus e vivermos uma vida inteira voltada a Ele. Você está livre para agradar o nosso Deus. Essa é a vida de um discípulo maduro. Agora, talvez você tenha visto o nosso vídeo, talvez você tenha visto o nosso novo caminho, é o que nós chamamos de caminho do discípulo. Nada mais é do que um caminho de amadurecimento, nada mais é do que um passo a passo, com ferramentas muito específicas, para facilitar a nossa vida. Eu estou aqui nesse lugar de amadurecimento, preciso dar um próximo passo, o que tenho que fazer? E essa é a proposta que temos a você, esse novo caminho do discípulo que a gente já lançou parcialmente, e a gente aos poucos está lançando a vocês ele em sua plenitude. E hoje a gente lança completo, ainda faltando uma ferramenta que vai ser a última ferramenta desse caminho, que vai ser lançada na semana que vem, no próximo domingo. O caminho aparece a você, está aqui o caminho. Você pode estar na multidão. A multidão era aquele grupo de pessoas que iam ao encontro de Jesus, eram pessoas que não tinham uma entrega a Jesus ainda, talvez iam para comer peixe, pão, ou para ouvir uma palavra, conheciam Jesus apenas de ouvir falar e iam atrás dele. Agora, Jesus sempre convidava a multidão para um passo de proximidade a Ele. Ele dizia: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Talvez você esteja nesse lugar, no primeiro passo. Sabe aquele jogo de tabuleiro? Primeiro passo, está aqui, início, multidão. E nós estamos te convidando não a jogar a roleta ou o dado, porque não dá para pular a casa, tem que ser uma de cada vez. Você vai então dar um próximo passo, e eu diria que você já está no meio desse passo, você está aqui, então você já está querendo algo, e o próximo passo, você vai então dizer: eu quero Jesus. Você vem aqui ao final do culto conversar, parte da liderança vai estar aqui, vem conversar com a gente, você vai dizer: eu quero me entregar a Jesus. Aí a gente vai conversar e vai mostrar exatamente quais os procedimentos, e são coisas muito simples. E aí então você vem no culto, e da multidão você passa a dar você vem e dá um passo, e você se entrega a Jesus, e agora você é um discípulo que conhece Jesus, não de ouvir falar, mas de começar a caminhar com Ele. Você deu o primeiro passo.
Mas não nos contentamos com o primeiro e único passo, temos outro passo a dar. E você então já vem nos cultos, já foi batizado, já se envolve, e agora você é convidado para entrar num pequeno grupo, que são os grupos que se reúnem nas casas ou mesmo na igreja, e ali a gente troca ideia, ali a gente compartilha as dificuldades, ora uns pelos outros, ali a gente amadurece, e agora a gente é um discípulo que vive em comunidade. Nós somos então, damos um passo de amadurecimento e já estamos vivendo com os irmãos. O próximo passo, você entra então nos mini grupos, que ainda estão em caráter experimental, mas a partir da semana que vem vamos fazer o lançamento oficial, e semana que vem eu explico melhor. Aí você começa a se envolver nos ministérios, você passa a ser um discípulo que serve, você deu mais um passo de maturidade. E então você participa dos diferentes treinamentos que a igreja proporciona, e então você se torna um discípulo que multiplica. É um discípulo maduro que está respondendo à grande comissão de multiplicar, de fazer outros discípulos. E então o discípulo que multiplica, ele vai ao encontro da multidão nas diferentes oportunidades de serviço. Para quê? Para se conectar com o perdido. E aí então ele diz para o perdido: ei, existe um caminho que você pode seguir, existe um passo a passo, eu estou trilhando esse caminho, um caminho que não tem fim. Por isso que fizemos um círculo, que você vai ao encontro da multidão fazer discípulos para Jesus. Este é o caminho do amadurecimento, algo muito simples, que você facilmente consegue se reconhecer onde você está, e reconhecer e entender qual o próximo passo. Te pergunto, onde você está no caminho do amadurecimento? Está na multidão? Entregue-se a Cristo, venha falar com a gente. É um discípulo que conhece Jesus, quer entrar em um pequeno grupo? Venha ao final do culto falar com a gente. Quero conhecer esse povo, quero andar junto, quero visitar a casa, tomar café e assim por diante. Quero servir, quero multiplicar e assim sucessivamente. Conecta com a gente, parte da liderança vai estar aqui ao final e nós podemos te dar as ferramentas para um próximo passo. Simples assim, irmãos. Você identifica o seu nível de maturidade, identifica os próximos passos e se torna mais parecido com Cristo. A Bíblia é simples, ainda que tenham passagens mais complexas, mas nós entendemos de forma racional como devemos proceder e nós fazemos. Hoje uma pregação muito simples, mas tenho certeza que se você for disciplinado e consistente, você vai ver, ou melhor, vai experimentar novos níveis de amadurecimento espiritual, ou seja, você vai se tornar mais parecido com Jesus. Baixe sua cabeça, banda pode subir, vamos orar. Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela maravilhosa obra da cruz, que por causa disso fomos libertos da escravidão, libertos dos nossos pecados, e hoje nós temos a Tua palavra que nos mostra quem Tu és e nos encoraja a te conhecer mais e mais. Que os nossos corações, de todos aqui, saiam daqui encorajados a Te conhecer mais, tanto vindo nos cultos, participando de pequenos grupos, quando mergulhando na Tua palavra diariamente, Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê disciplina, nos dê consistência, nos dê iniciativa, e que essa busca seja uma busca cada vez maior, porque no fim das contas, Senhor, nós sabemos que o nosso papel é Te agradar. No fim das contas, nós sabemos que o nosso papel é sermos cada dia mais parecidos contigo. Ajuda-nos nessa caminhada, Senhor, porque assim, quanto mais parecidos contigo formos, mais o Teu nome vai ser glorificado. E é para isso que nós existimos, para exaltar o Teu nome, para compartilhar esse amor e viver para a Tua obra, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso